Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo, obrigado por estarem aí e hoje vamos falar sobre o Snyder Cut. O realizador revelou hoje 4 fotografias promocionais para o filme, em que tem o Jared Leto, o Ben Affleck, Amber Heard e o Ray Fisher. Estas imagens vão estar aqui no que quero falar de seguida, que é o artigo da Vanity Fair que saiu hoje, um artigo extenso, grande, extensão grande é a mesma coisa, né? Pesado em algumas partes, um artigo muito bom, 95% ou 98% do artigo é fantástico, exceto quando chega a uma parte que é onde os fãs estão a ter alguns problemas, que é quando se fala do fandom. Basicamente, o jornalista está a diminuir os fãs à sua toxicidade. Eu não nego que existem fãs tóxicos dentro da comunidade. Aliás, não há nenhuma comunidade no mundo que não exista que não tenha fãs tóxicos. Seja nas artes, seja no desporto, há sempre uma percentagem muito pequena que não vale um puta de um corno. E infelizmente o realizador, neste ponto, diminuiu os fãs um bocado a isso. E é com essa parte que eu também tenho um bocado de problema, mas eu quero-vos falar de todo o artigo e também quero ir também em defesa dos fãs, de ti, de mim, pá, todos nós que não queremos saber do que muita gente diz, que muitas vezes nos mantemos calados porque não vale a pena estar a perder tempo com certa gente. Mas vamos então falar sobre o artigo da Variety e antes disso, espero que gostem do vídeo, se gostarem deem o like, comentem sobre o artigo, eu vou também deixar o link na descrição, subscrevam caso ainda não o tenham feito e ativem as notificações para obterem as notificações de novos vídeos. Carreguem portanto no sino. Fiquem aí que também vou falar de um giveaway que está a decorrer neste momento até ao próximo dia 1 de março, no qual vocês podem participar e ganhar 2 meses de HBO Portugal para poderem assistir à Liga da Justiça de Zack Snyder, Godzilla vs Kong ou outro filme que desejem. E então vamos aqui para o artigo. O artigo da Vanity Fair fala sobre a história real do Snyder Cut. É um artigo fantástico que traz à luz coisas que nós como fãs não sabíamos e eu estou bem dentro de toda a história deste filme e eu tenho imensas notas, eu não vou me focar em tudo porque senão nunca mais saio daqui e eu quero que este vídeo tenha para aí 10 minutos. Vamos lá ver se eu consigo. Certo? E aqui, portanto, neste início do artigo está-se a falar do que é que aconteceu à Liga da Justiça, porque é que o estúdio se envolveu em demasia, terem perdido a fé um bocado no realizador quando ele tinha começado em 2013 com o Man of Steel, o filme do Super-Homem, lhe davam liberdade, não digo total, mas davam-lhe uma enorme liberdade para desenvolverem o universo cinemático da DC, de personagens que todos nós adoramos, certo? Depois aqui eles falam de uma coisa engraçada, que quando houve uma visualização privada do filme final do Justice League do Joss Whedon, que foi ele que o fez, o produtor Christopher Nolan, esse mesmo, o realizador Christopher Nolan, e a esposa de Snyder, a Deborah Snyder, viraram-se um para o outro e disseram ao Zack Snyder que tu não podes ver este filme, não podes, e ela adicionou porque ele, se visse aquele filme, iria-lhe partir o coração e ia-lhe custar, uma vez que ele dedicou tanto tempo e tanto amor e carinho às personagens. Podem não gostar, tudo muito bem, podem não gostar da sua visão, eu pessoalmente gosto, mas aí não há stress. Depois daqui, nesta parte que eu tenho aqui assinalada a vermelho, fala então de alguns fãs que pediam o Snyder Cut e então começa aqui, os fãs até podiam ser inteligentes, mas muitos eram horrivelmente tóxicos. Acho que aqui se mudasse esta palavra de many para some, ou seja, de muitos para alguns, tomava um spin diferente esta frase. Porque de facto são apenas alguns. Se vocês estão no movimento, ou se estão no Twitter, por exemplo, certeza absoluta que já viram malta que, não vale a pena estar a comentar. Eu já vi uns quantos, não vi muitos, são sempre os mesmos, e se calhar até vocês veem sempre os mesmos, não sei, há sempre maçãs podres em todas as árvores. Depois aqui,
fala mais à frente, esta parte é verde, que enquanto estava a haver este conflito com a Warner Brothers, de eles quererem estar a querer mudar o filme, houve a tragédia da família Snyder, em que a filha Autumn, de 20 anos, que sofria de uma depressão grave, se suicidou. Foi horrível. Eles dizem aqui que a morte da sua filha foi a razão pela qual os Snyders saíram da produção do filme, e que o seu espírito, a sua luta era mais necessitada em casa, juntamente com os filhos, e para terem um momento para eles mesmos. A uma dada altura aqui fala mais em detalhe, nesta zona aqui fala mais em detalhe da filha deles. É a parte mais sentimental do artigo, a parte mais pesada, certo? E era basicamente, fala quando o Snyder a adotou quando tinha apenas um ano. Eles têm atualmente cerca de 8 filhos, 6 são do Snyder e de relações anteriores. Alguns deles são adotados. E o Snyder, segundo o artigo, diz que ela era uma pessoa muito criativa e que ele a tentou ajudar. Ela estava a receber terapia, estava em medicação, e aqui a uma dada altura o realizador fala até sobre uma conversa que eles tinham, que é sobre... Ela estava sempre a perguntar-se qual é que era o seu valor, o que é suposto eu fazer, o que é que eu sou, ao que ele respondia sempre que era: mas claro que tu és fantástica, o que é que queres dizer com isso, com o que é que tu vales? Tu és mais valiosa do que qualquer coisa no mundo. E ela desvalorizava a ter... Pá, é triste, isto é daquelas situações que nenhum pai deve passar, e ninguém deve ser atacado por isto, ninguém mesmo, nem ao meu maior inimigo eu iria desejar que tal coisa lhe acontecesse, nunca na vida. Pronto, e eles entretanto, aqui diz, eles tentaram durante 2 meses após a morte tentar terminar o filme. Eles tentaram durante 2 meses, mas pá, não dava, compreende-se. E eles saíram, considerando também que estava a haver uma pressão enorme da Warner Brothers. Estavam a querer mudar o filme, queriam ter piadas, queriam ter um filme mais marvelizado, certo? E o realizador e a esposa, que é também produtora, não tinham cabeça para isso, portanto saíram daí. Correto? O artigo continua a falar sobre as escolhas passadas do Henry Cavill, sobre a Gal Gadot, etc. A Gal Gadot até a uma dada altura diz que ela estava a pensar deixar o negócio e voltar para Tel Aviv. E quando ele a chamou para a audição, quando ela entrou, ela disse: esta é a minha Wonder Woman. Tal como ele fala do Jason Momoa a ser escolhido para Aquaman, que ninguém acreditava no potencial do ator, e ele diz, ele é, acho que o Jason Momoa é mesmo de Samoa, se não me engano, e ele diz que ele já tem uma ligação ao mar. Porque não mudarmos, por assim dizer, a personagem, e se ele fosse o Aquaman? E ele lembra-se de toda a gente dizer, basicamente: tu és doido, isto não é uma cena, não é uma coisa comum, isto provavelmente não vai resultar. Mas ele deixou, ele foi à frente, e atualmente o Jason Momoa é o sucesso que é. O Aquaman fez mais de $1 bilhão no cinema, foi o primeiro filme deste universo cinemático da DC a atingir esse $1 bilhão. Depois do tanto, aqui nesta parte amarelo, fala então desta parte mais marvelizada que os estúdios queriam que os filmes da DC fossem. A DC, pelo menos toda a gente que eu conheço, com quem falo, toda a gente admite que a DC é mais negra, certo? Mais pesada, mais obscura. No entanto, atenção, eu digo a toda a gente: se tu achas que os filmes de super-heróis, ou o que é que seja, não podem ser pesados, nunca leste uma BD em toda a tua vida, porque as BDs, seja Marvel, seja High Horse, se não me engano, eu acho que é isto, seja da DC, seja o que é que seja, são pesadas, já DCs mesmo muito agressivas, meu. Mas pronto, e aqui falam sobre
o estúdio e a pressão do estúdio é querer um filme mais marvelizado, a apostar na fórmula da Disney. Enquanto a Marvel, por assim dizer, eles têm uma cena que é humanos ganharem poderes e de um momento para o outro se verem confrontados com isto. O universo da DC, do Snyder, que o Snyder estava a fazer, era o oposto, ou seja, eram super-heróis que têm poderes fantásticos, mas que têm problemas em lidar com as pessoas normais, com o mundo normal, compreendem? Ou seja, são deles que querem ser humanos, certo? Acho que me estou a fazer entender. E eu pessoalmente eu gosto. A Diane Nelson, que era a antiga presidente da DC Entertainment, disse que ela gostava muito desta aproximação, que vai mesmo mais ao âmago das personagens individuais em si. Para algumas pessoas é fantástico, para outras não. Tornou-se um problema porque têm opiniões fixas sobre o que é que as personagens da DC devem ser ou não devem ser. Eu sou contra isto. Os personagens são maleáveis, algumas têm 80 anos de história, algumas estão quase a atingir os 100. Pá, há mil e uma histórias, mil e uma versões nas BDs, também deve haver no cinema. Vocês podem gostar mais de uma ou de outra. Há quem goste mais, por exemplo, do Batman do Michael Keaton, e há outros que gostam mais do Batman do Christian Bale. Por exemplo, ambas devem ser aceites. A malta deve variar um bocado, porque senão os filmes são sempre iguais, correto? Depois aqui fala de que havia rumores que o Snyder tinha sido despedido no Reino Unido em 2016 enquanto estavam em filmagens, mas o CEO da Warner Brothers, o Kevin Tsuchihara, que mais tarde se demitiu devido a uns escândalos sexuais, ele colocou uma pessoa que é muito famosa no mundo da BD, que é o Jeff Johns, que reanimou, por assim dizer, deu nova vida ao Green Lantern, e um produtor que é o John Berg. A intenção era clara, pelo menos um deles tinha que estar sempre no set todos os dias, e todo o dia. O John Berg diz que não gostou desse trabalho, que basicamente era tentar mediar o que é que o Snyder queria fazer e o que é que o estúdio queria fazer também. E a uma dada altura, quando eles perguntaram ao Snyder sobre isto, ele disse: não me preocupou muito porque nem eram grandes problemas. Ele sentiu que as ideias que eles queriam colocar era que injetasse um bocado mais de humor, algo mais leve, que não era assim nada de muito para ali além, certo? Ok. Até o Snyder a dada altura revela aqui que tentou colocar uma relação entre o Ben Affleck, o Bruce Wayne, Ben Affleck e a Lois Lane de Amy Adams, que estava então ainda em luto do Super-Homem, e a intenção era que o Bruce se apaixonasse pela Lois e que a única maneira que ele tinha para salvar o mundo era para trazer o Super-Homem de volta, e que até confidenciava isso com o Alfred, onde ele diz aqui: esta mulher faz-me pensar que se eu conseguir reunir este grupo de deuses, o meu trabalho está feito. Eu posso desistir, eu posso parar. Mas pronto, o estúdio não gostou, e o Snyder também acho que não gostou assim muito por isto. Certo? Depois, aqui, falamos de mais pressão dos estúdios aqui nesta parte a vermelho, especialmente aqui nesta zona, que era o Kevin Tsuchihara, o antigo CEO da DC Entertainment, da Warner Brothers, queria que o filme tivesse 2 horas de comprimento, certo? De duração, desculpem. E o Snyder não gostou disto, porque era: como é que eu posso contar histórias de 6 personagens, reuni-las, dar-lhes um propósito contra uma ameaça maior em apenas 6 horas? Ele pode fazer, certamente. Ele até diz aqui: eu posso fazê-lo, pode ser feito, claramente já foi feito. Mas ele não o viu. E isto, ele está a falar da versão do Joss Whedon. Certo? Depois, aqui eles falam sobre alguns relatos na imprensa que surgiram, que diziam que o Zack Snyder tinha pedido ao próprio Joss Whedon para vir fazer o filme. Que é mentira.
o que o estúdio tinha feito, tinha colocado lá os babysitters, ou seja, o John Berg e o Jeff Johns, e o Jeff Johns aos poucos foi metendo o Joss Whedon para fazer o Justice League, para correr com o Snyder, e também depois mais tarde fazer um filme da Batgirl, certo? E então, que depois da tragédia que a família sofreu, eles dizem que perdemos a vontade de lutar em várias das formas, certo? E depois ele chegou a uma altura que, não dava, quando está de luto com a filha e está-se a refugiar no trabalho, e o estúdio ainda vinha com estas conversas, eles simplesmente não tinham cabeça para isto, e então começou a fazer as chamadas para os atores, a telefonar aos mesmos e a dizer: olha, nós vamos nos pôr aqui a andar e não dá, eu vou-me embora. E o Ray Fisher até diz que tinha uma porrada de perguntas e que ficou afetado pela saída do realizador do filme. Nesta parte seguinte, fala então do Joss Whedon, em que ele reescreveu basicamente 3/4 do Justice League, daquilo que o Snyder sabe, certo? Isto costuma acontecer, quando os fãs às vezes perguntam detalhes sobre o filme, se esta cena foi filmada por ele, se isto aconteceu, etc. Geralmente o realizador está mesmo à toa. Eu cheguei a ver já não me lembro qual foi a situação, acho que foi do Flash dizer que tem medo de pessoas altas. O Snyder respondeu mesmo: what the fuck? O que é que isso quer dizer? Mas pronto, mas o que é engraçado é esta parte aqui. Isto não se sabia, isto é uma novidade. E é sobre um executivo da Warner Brothers que nos diz o seguinte: quando vimos o que é que o Joss Whedon na realidade fez, ficámos estupefatos, por assim dizer. Não se sabe quem é o executivo porque ele pediu o seu anonimato. O assaltante no telhado, que era goofy e terrível. A família russa, não tem qualquer propósito no filme. E não tem qualquer propósito no filme, apenas serve para comic relief e mau, ainda por cima. Toda a gente sabia, mas foi tão estranho porque ninguém queria admitir o quão mau o filme era. E é um facto. E então o filme saiu no dia 17 de novembro de 2017 e foi uma porcaria. E então, desde então a Warner Brothers está com um problema de eco, digamos. Entretanto, nesta parte a vermelho, aqui o jornalista fala dos alegados abusos, digo alegados porque não sabemos os fatos, não é? Os alegados abusos que existiram durante as refilmagens da Liga da Justiça. Ray Fisher, que faz de Cyborg, fala mesmo de racismo e de abuso de poder por parte de Joss Whedon e de Jeff Johns, dizendo que destruíam-lhe a carreira, que desvalorizavam várias coisas. E o Ray Fisher, é comum estar no Twitter a mandar vir e a pedir ao Walter Amada que peça desculpas por ter interferido nas investigações internas que a Warner Media, a empresa-mãe, fez. Também falam sobre a Gal Gadot. A Gal Gadot também teve problemas com ela. Por exemplo, a cena do filme da Liga da Justiça em que o Flash cai em cima dela, não é a atriz que está lá a desempenhar esse papel. E do que soube, ela foi para instâncias mais altas e a ela deram-lhe ouvidos, porque, verdade seja dita, já tinha sido a Wonder Woman. A Gal Gadot já tinha ganho o seu nome, é uma powerhouse, por assim dizer, agora em Hollywood. E eles trataram logo da situação e ele acho que já disse até há uns anos que nunca trabalharia com o Joss Whedon. Se vai ser verdade ou não, isto não sei. Aqui a ver-te, eu sublinhei que o elenco continua a ser muito fiel ao Zack Snyder e vemos isso mesmo através do Ray Fisher. Ben Affleck disse que só alguma vez voltaria para a DC, ao bom filme do Batman, se o Snyder voltasse. Harry Lennox, que sabemos agora, temos a confirmação de que vai ser o Caçador de Marte, Martian Manhunter, disse logo a ele que se ele precisar de mim, eu vou. Gal Gadot disponível. Jason Momoa adora o realizador. Ezra Miller, o Flash, também até há pouco tempo se reuniram e tiveram a filmar algo num autocarro, ou o que é que foi, uma cena estranha. Não vale a pena dar a perder tempo com isso. E a Diane Nelson, a antiga presidente da DC, disse que estava aqui que seria um ambiente difícil para qualquer realizador entrar, certo? Eu não tenho dúvidas disso, mas o que
o que aconteceu e como o Joss Whedon decidiu lidar com isso é uma cena com a qual o realizador vai ter que lidar para o resto da sua vida. E eu não estou a ver isto a haver um desfecho tão cedo. Eu espero que haja desfecho e que toda a gente possa seguir em frente. Mas isto não parece bem. Aqui está a falar do novo filme do Army of the Dead, do Exército dos Mortos, que vai estrear no Netflix no dia 21 de maio. E depois estas frases são engraçadas, que diz: numa altura em que se fala muito de criadores abusivos, o Snyder é uma anomalia. Até os executivos com quem às vezes há desacordos, eles indicam que ele é genuinamente simpático. O Silverman, se não me engano, é uma pessoa que está ligada ao Netflix. Deixem-me só... Eu sabia que o nome dessa pessoa estava aqui, mas é uma pessoa, acho que estava ligada ao Netflix, se não me engano. E diz, ele é mesmo fantástico e adota uma energia de trabalho, um ambiente de trabalho espetacular. Ele valoriza a equipa e valoriza os seus atores. E até o próprio Ray Fisher já confirmou isso mesmo, que o Snyder e o Christopher Nolan e o Chris Terrio, o argumentista, davam ouvidos a eles tinham em conta as suas ideias. Podiam não ser aceitos, mas eles valorizavam todo e qualquer feedback, certo? Depois daqui, ele indica que quando o Snyder saiu, levou com ele o seu portátil com as suas versões do filme. Eu digo versões porque um filme nunca tem só uma versão nem duas, tem várias. Os realizadores filmam tudo, é chamado o Assembly Cut, e a partir daí vão cortando à medida daquilo que querem e que o estúdio quer. Há realizadores como Martin Scorsese, por exemplo, que podem fazer o que lhes der na telha, não é? E até, por exemplo, um Quentin Tarantino, muitas vezes, que, pá, o que é que vão dizer àquele gajo, não é? Ninguém vai dizer nada. Portanto, eles juntam aquilo, à medida que vão então compondo a história, compondo o filme, veem o que é que cortam, o que é que não cortam. E o Snyder então tinha uma versão, tinha cerca de 5 horas, que era um Assembly Cut, ou de quase 4 horas, que eles dizem que não tinha efeitos visuais, música, não tinham coisas, e que estava a preto e branco, que eram as imagens que muitas vezes ele partilhava na rede social Vero. E ele dizia, isto era um momento, vou ter isto aqui para mostrar a algumas pessoas que me visitem, ou whatever. Portanto, nunca houve assim a intenção por parte do realizador nem nunca pensou que isto viria a acontecer, que tomou as proporções que tomou. Entretanto, aqui fala outra vez dos fãs, certo? Fala uma coisinha pequenina do que os fãs fizeram, que eu lembro-me bem, sobrevoaram banners com aviões, levaram os aviões a sobrevoar banners pela Warner Brothers, a pedir à Warner Brothers para lançarem o Snyder Cut. A malta angariou dinheiro para se ter um placar eletrónico em Times Square. Durante a Comic Con de San Diego, a maior Comic Con do mundo, havia paragens de autocarros com publicidade ao release do Snyder Cut, com uma breve história do que é que tinha acontecido. E também houve, aqui não menciona no artigo, mas até na Taça de Inglaterra, num jogo do Tottenham, não consigo lembrar qual é que era a outra equipa, também houve um banner a passar, se não me engano, acho que foi durante 5 minutos, acho que foi no final da primeira parte ou no início da segunda parte do jogo. Foi engraçado, foi brutal, e todo o dinheiro que era feito a mais nesses expeditórios, tudo era mandado para a Associação Americana de Prevenção de Suicídios, em honra à falecida filha do realizador. Depois, esta parte a vermelho, notem, e também tinha esta parte aqui, notem, isto são duas zonas enormes. Aqui diz o que é que os fãs fizeram, e pouco, incompleto. E aqui falam sobre os tais tóxicos. Um contingente de followers, entretanto, usam as redes sociais para atacar as pessoas que são muito críticas do Snyder e da sua causa. Ok. Como eu disse, há malta que não vale nada. Mas, no entanto, reparem, é irónico. Certo que eles falam aqui desta pessoa, da Kaylee Donaldson, que diz que muitas vezes os fãs do Snyder são hostis. Há uma diferença entre tóxico e
e defensivos. Tóxicos são aqueles que mandam ameaças de morte, ofendem, etc. Tudo e mais alguma coisa. Esses são horríveis, acho que todos nós estamos de acordo. Depois há aqueles que defendem, que são pessoas como eu, tu que estás a ver, qualquer pessoa que acha que está a haver alguma injustiça. Mas não deixa de ser irónico falarem desta senhora e terem ido buscar esta senhora Kelly Donaldson, que eu vou-vos mostrar, porque felizmente está na net e os fãs apanham isto. A senhora Kelly Donaldson diz isto. Vocês acham que o Zack Snyder consegue, através de um take de qualquer coisa, tentar, ou sem destruir o que quer que seja, ou sem se masturbar furiosamente? Pois, eu não quero mesmo saber sobre outro filme do Zack Snyder de câmara lenta, whatever, um festival de destruição masturbatória em câmara lenta, whatever, não quero saber. So cynical and nasty. It's a wonderful Zack Snyder was it involved? Ou seja, ela está aqui a criticar o trabalho do realizador. Pode criticar, mas há formas de o criticar, não é? Não é assim, certo? Mas lá está. Possivelmente os fãs foram defender o homem e têm todo o direito de o fazer. Mas por norma o que acontece depois é esta gente dizem que os cultistas do Snyder encontraram, mandam o papel de vítima. Mas, e depois, no artigo, até vem aqui falar com uma psicóloga sobre estas pessoas. Estas pessoas são os chamados gatekeepers, pessoas que, se eles dizem que é azul, tu tens que dizer que é azul. Eles não aceitam qualquer outra resposta. Eu vejo disto, ignoro, tanto da parte dos fãs do Snyder, como a malta que é anti-Snyder. Mas eu quero-vos dar exemplos de coisas que esta gente diz. Eu tenho alguns exemplos mais recentes, mas deixem-me voltar um bocado ao passado também, para verem se acham que algumas pessoas, não digo que devam ser ameaçadas de morte, nunca na vida vou dizer isto, mas acham que isto se diz? Certo? Esta é a filha do Snyder, ela não quer BVS nem a Suicide Squad, nenhum filme do pai, prefere isto. Ou em dizer que o realizador é tão mau que a sua filha se matou para que nunca mais visse mais nenhum filme dele. Certo? Ou isto, 10 minutos no Watchmen e eu leio realizado por Zack Snyder. Jesus. Lá está a razão pela qual a filha se matou. Aqui temos Matt Goldberg, um editor sénior da Collider. Há outra história engraçada, não é? Zack Snyder é um judeu cheio de ódio. Depois diz que é antissemítico. Certo? Depois temos aqui outro, este já não sei o que é, mas lá está, checkmark. Os pedófilos e as pessoas que gostam de fazer atentados em escolas gostam muito deles. É estranho. Alguns dos seus filmes são ok, mas eu, como um crítico de cinema que assinei um contrato com a Marvel, eu tenho que escrever reviews negativas dos seus filmes. Pá, vamos lá ver uma coisa. O jornalista faz bem em falar que alguns fãs são tóxicos. Mas o que é que os fãs também passam? Compreendem? O que é que os checkmarks também dizem? E eu já vi realizadores a cagar no realizador. Já vi editores séniores também, destes da Collider, que era o Steve Whitebrown, pá, um gajo que é ridículo, a gozar com a morte da filha do realizador. E depois faz-se de vítima a malta. Eu raramente não costumo interagir muito com essa gente, até eu falei, disse do género de tu devias ter vergonha em estar a dizer isto. É um facto, eu até depois fiz uma história no Instagram que falei disto. Mas depois fazem o papel de vítima, compreendem? Os fãs não atacam por atacar, é o que eu quero dizer. Se a malta estiver na boa, está na boa. Eu nunca vi, pode ter acontecido, não vou negar isso, mas pessoalmente eu ainda não vi ninguém dizer assim: olha, eu não gosto do BVS. Ok? Eu nunca vi ninguém aí lá, devias
devias-te matar, devias-te atirar numa ponte, devia-te vir um cangarejo e comer-te o cu. Nunca vi nada disto, compreendem? Mas lá está, felizmente eu não apanho com muita toxicidade por parte dos fãs, mas também não apanho com muita toxicidade por parte dessas empresas, de representantes dessas empresas. Mas volta e meia aparecem e pá, e se estás envolvido no meio, seja no fandom do Star Wars, seja no fandom do Senhor dos Anéis, futebol, há sempre malta tóxica. Mas é uma porcentagem muito pequena. São vocais? São muito vocais, mas são pequenos. Certo? Portanto, eu compreendo o que é que a pessoa quis falar com isto, mas acho que também, se falas de um lado, fala também do outro. Vamos ser justos aqui. Se há fãs que não valem a ponta de um corno, há bloggers e críticos e editores de jornais, de sites de notícias que não valem a ponta de um corno também. Falemos dos dois lados, ok? E a dada altura perguntam ao realizador sobre isso, e ele diz: eu acho a 100% que é errado. Eu também, né? Só para que saibam, eu também. Eu não acho que ninguém deva chamar quem quer que seja a quem quer que seja, e eu sempre tentei dar ao fandom atenção para fazerem coisas boas. E o fandom fez coisas boas. Compreendem? Eu já não me lembro se eles aqui dizem, mas já te dizem mais à frente. Em novembro de 2019, do dia 17 de novembro de 2019, foi a altura basicamente em que eu voltei a reativar o Twitter. Foi quando houve o evento do segundo aniversário do filme e os fãs pediram o release da Snyder Cut, novamente em grande, acho que se atingiu cerca de mais de 100 mil tweets, ou o que é que foi, ou 900 e tal mil, não sei, foi um número gigante. E explodiu quando, ainda me lembro, estava a passear a minha cadela, quando eu vejo a Gal Gadot e o Ben Affleck a fazerem uso dessa mesma hashtag, e foi então que no dia a seguir o Toby Emmerich, que é um gajo que ninguém gosta, que é o chairman da Warner Brothers Pictures, ligou a Zack Snyder para lançar então o Snyder Cut. Ok, isto agora o que sabemos, isto já estávamos desconfiados, mas agora temos a certeza absoluta que é isto. A Warner não queria lançar o filme finalizado. Há um Snyder Cut, 214 minutos, comprometidos, não era o filme que o Snyder queria inicialmente. O que o Snyder sempre quis eram 4 horas, que estava 90% feito, certo? E o Snyder recusou-se a lançar a versão não finalizada e ele dá os 3 motivos. Primeiro, ele não confia nas motivações da Warner Brothers, certo? Porque primeiro, eles largam-se da internet, certo? Porque não voltam a apanhar mais com a malta a mandar cartas, a mandar até cestos de chocolate, que aconteceu. Depois, ele diz aqui, vocês sentem-se melhor por fazerem as coisas bem, em algum nível. E terceiro, tu tiveste uma versão má do filme, mas para depois no final, se o filme fosse lançado como não está finalizado, não é? Eles poderiam então dizer, estão a ver, nós lançámos uma merda em 2017, mas ao menos é melhor do que este. Portanto, o Snyder, com certeza absoluta, estava com as costas quentes da Warner Media, que é a empresa-mãe, e disse, não, vocês querem, têm que pagar aos estúdios e às empresas para me finalizarem o filme. Ele disse, eu prefiro ter o Snyder Cut como uma figura mítica, como um unicórnio, do que estar a lançar um filme que não esteja finalizado, porque é isso que os fãs merecem, basicamente. Ele diz que o filme custou cerca de 70 milhões de dólares a ser feito, e ele revela igualmente que não está a receber um único tostão neste último ano e meio, desde que está a trabalhar no filme. Todo esse valor tem ido para os atores, o Jared Leto, por exemplo, que foi agora adicionado ao filme, na fotografia adicional. Talvez o Ben Affleck também tenha recebido. E somente para as empresas e para a malta que esteve a trabalhar. O realizador e quase provavelmente a produtora, a esposa, a Deborah Snyder, também não estão a receber nada. Aqui, finalmente, volta-se a falar dos fãs, uma coisa pequena, que diz uma coisa boa que os fãs fizeram, que o movimento
já contribuiu com mais de 500 mil dólares para a Fundação Americana para a Prevenção de Suicídios, através de doações, venda de mercadoria e o leilão de props. E a Deborah Snyder até diz aqui, as pessoas dizem, olha, eles atacam pessoas. E ela diz praticamente a chorar. Mas estes fãs já salvaram vidas. Por muito que eles queiram algo para eles mesmos, eles uniram-se por esta causa enorme. Tu sentes-te tão... não sei como é que é dizer, helpless. Sentes-te sem poderes para ajudar quem quer que seja e não sabes o que queres fazer. É literalmente uma situação de vida ou de morte e eu senti que não tinha para onde me virar nem nada e os fãs juntaram-se e através do merchandising conseguiram até reunir cerca de 500 mil dólares e eu quero também mostrar isto. Se vocês quiserem aderir, não é? Ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada a ninguém. Eu contribuí, não é? Quase, muito pouca gente sabe, nem muita gente sabe disso, porque não espalho. Eu já contribuí, tenho a minha t-shirt do Zack Snyder's Justice League, adquirida no Ink to the People. Eu vou deixar o link na descrição sobre merchandising, sobre a t-shirt, se ainda estiver disponível. E foi cara. Para os padrões portugueses foi. Mas é assim, também estamos a ajudar uma boa causa. Se quiserem, eu vou deixar o link e depois é só irem lá e, se quiserem, comprar. Também há canecas e tapetes para o rato e coisas assim. E pronto, agora aqui vamos terminar o artigo com uma coisita que vem no filme. O filme no final vai ter uma dedicatória para a filha. Vai terminar com a música Hallelujah do Leonard Cohen, que vai ser desempenhada por uma amiga do casal que se chama Alison Crow, que cantou a música no funeral. A música foi escolhida porque era a música favorita dela. Não tem a ver com o facto de Aleluia, o filme chegou. Não, é porque é uma homenagem a ela. E a música é gira até, eu gosto. E depois no final também a Deborah Snyder disse mais acima, ou foi o Zack, já não me recordo, disse mais acima que também vamos ter um cameo nos momentos finais em que provavelmente os fãs mais hardcore, ou malta que esteja mais dentro do universo da DC, que vai adorar. Já começam as especulações, Martian Manhunter, Green Lantern, vamos ver. Eu espero que seja uma coisa que ninguém está à espera, honestamente, tipo uma Supergirl. Isso é fixe, temos a Supergirl ali, ou sei lá, Constantine, não sei. Vamos ver. E vamos ficar então por aqui no que toca a este artigo. Eu espero que vocês tenham gostado deste meu pequeno resumo. Eu sei que já vai longo, já vai mais de meia hora. Peço desculpa. Vai mais de meia hora. E agora queria-vos falar somente do giveaway que está a acontecer no Instagram. Eu e a página DC Portugal, que é a página com a qual faço os streams todos os domingos, estamos a dar um acesso de 2 meses na HBO Portugal para poderem assistir então ao Zack Snyder's Justice League, ou Liga da Justiça de Zack Snyder, é o hábito, desculpem. E basta só irem à página da DC Portugal e seguirem os passos que estão lá. O link dele também vai estar aqui na descrição. E vocês basicamente têm que responder a uma pergunta de forma mais criativa, seguir-me a mim e a ele no Instagram, e no dia 1 de março irá ser então revelado o vencedor destes 2 meses, dia 1 de março, que é o aniversário do Zack Snyder. Muito obrigado por terem estado por esse lado. Se ainda estás aí, meu, és fantástico. Dá-lhe o like e vemos no próximo, tá bem? Tchau!